Deus continua abençoando, preciosos irmão, irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que Deus dá para cada um uma boa tarde, cheio de vitória, e que aquilo que está causando obstáculo para você, dificuldade, que o Senhor Jesus Cristo libera para você e dá passagem livre para que você passe e caminhe sua vida. Desejo as bênçãos de Deus no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, no seu andar, que o Senhor sempre esteja contigo, sempre te amparando, te sustentando e te orientando. E que os anjos do Senhor, como disse o salmista, que acampam ao redor daquele que teme, não é no redor de qualquer um, não, é daquele que teme, e livra você de todos os mal, de acidente, de roubo, de trapaça, de espírito errado, que tem espírito empiado de semblante de toda espécie, pronto para atacar. Ele só não ataca os eleitos, porque ao redor dos eleitos estão os anjos. E Pedro diz que Satanás está ao derredor. Redor é uma coisa, derredor é outra coisa. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Satanás está ao derredor. Fica nem um leão, disse Pedro. Bramando, fica nem um leão, querendo nós devorar. Mas como que ele vai chegar a nós, que entre nós e ele estão os anjos do Senhor? Então os anjos do Senhor fez um muro ao nosso redor. Por isso que lá no livro de Cantares de Salomão, lá no final do livro, Salomão fala assim: a minha noiva é um jardim fechado. A minha noiva é um jardim fechado. Que coisa bonita, né? E o irmão Brana disse que o livro de Cantares de Salomão é Jesus com a noiva. É um livro romântico de Jesus com a noiva. Ali não é Salomão nada, ali é Deus usando Salomão. E ele disse: a minha amada é um jardim fechado. Ele chama ela de jardim. Jardim porque tem flores, tem lírios, tem rosas, né? E tem todas essas flores plantadas na nossa vida. Nós somos como uma lavoura de Deus. Disse Paulo: vós são lavoura de Deus. Mas Salomão vai além. Salomão vai além. Salomão fala assim, que nós é um jardim fechado, nós é um jardim. Então, tanto como lavoura que produz trigo, como jardim que produz flor, os dois estão bom. O importante é que pertence a Deus. O importante é que pertence a Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada, eu creio que está no livro do Reis, livro de Reis. Eu não sei se é o primeiro Reis. Eu creio que deve ter em Reis. Aquela passagem de Acabe desejando ter a vinha de Nabote. Porque a vinha de Nabote ficava no fundo do palácio. E no sair na janela para avistar as distâncias, ele deparava com o jardim de Nabote. E ele queria o jardim de Nabote para ele. E olha que Acabe era o rei. E como rei,
ele tinha muita terra e tinha muito jardim, ele era rei. E o interessante é que o rei, quando ele desejava uma coisa, as pessoas davam. Essa era a lei do rei. Quando ele desejava uma coisa, a pessoa dava. E ele desejou a vinha de Nabote. Nabote não deu. Só de Nabote não dar a vinha para ele já era uma desfeita. Como rei, era uma desfeita. Porque, irmão, quando o povo quis um profeta, foi quando apareceu o rei Saul, que foi o povo que pediu. Samuel falou com o povo: eu sirvo de profeta para vós, e eu sirvo de sacerdote, e eu sirvo, até faço um quadro de Cristo. E vocês não, mas nós queremos rei. Mas eu sou como rei, mas nós queremos um rei que tem coroa e que sai na nossa frente quando nós vamos guerrear, como as nações têm. O rei vai junto com os guerreiros na frente. E nós achamos bonito. E nós achamos aquilo encantador. Então nós também queríamos ter um rei que quando ia guerrear ele saía da frente. E aí Samuel foi falar com Deus. Ô Deus, o povo estão pedindo um rei. Aí Samuel falou para ele: dá um rei para ele, Samuel. Porque não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando eu. Não é você que eles estão negando eu. O povo pensava que eles estavam rejeitando Samuel, mas Deus falou assim: não é você. Eles estão rejeitando eu. E Samuel deu para eles essa liberdade de escolher o rei. Escolheram o rei Saul. Escolheram o rei Saul. Nem foi Saul que quis ser rei, o povo escolheu ele. Porque Saul mesmo quis se esconder. Mas não teve jeito, que o povo foi buscar ele no meio das coisas que ele estava escondido. O povo foi buscar ele. E quando veio o rei Acabe, que veio mais tarde, veio o rei Acabe. Então a ordem que Samuel deu, Samuel falou com o povo, porque Samuel falou com o povo antes de ele escolher o rei. Samuel falou assim para eles. Olha o que Samuel fala: se vocês querem um rei, então vocês vão ter um rei. Só que a regra do rei é duro. Se ele vê uma filha sua e quiser levar para o palácio, você não pode negar. Se ele vê um cavalo bonito seu e quer para ele, você não pode negar. Então o que o rei vê, que o rei se agrada, você tem que dar para ele. Então quando veio Acabe, que ele viu a vinha de Nabote, que ele gostou, Nabote tinha que dar a vinha para ele. Porque era essa a lei do rei. Se ele gostasse de uma coisa, tinha que dar para ele. Tinha que dar para ele. Você não vê a Betseba? Que Davi mandou buscar ela, tinha que vir, mesmo sendo casada, ela tinha que vir. Não tem jeito. Aqui tinha tenda para mim. E tinha que vir. Não tinha jeito, era a ordem do rei. O rei era soberano. O rei era soberano. E quando o rei usa a soberania é a força maior que tem a soberania. Tem que respeitar a soberania. E Acabe falou: eu quero a vinha de Nabote. Eu gostei da vinha. Para mim fazer ela uma horta. A vinha tinha uva. A vinha tinha a árvore frutífera.
Mas o Acabe falou: quero transformar ela numa horta. Então existe horta, existe jardim, existe lavoura. Mas o Acabe não queria fazer da vinha dele um jardim, porque ela era uma lavoura. E ele queria transformar ela numa horta. Numa horta. Aí ele foi conversar com Nabote. O rei foi conversar com Nabote. Até é um privilégio, né? O rei conversar com Nabote. Falou assim para Nabote: você não dá essa vinha para mim? Eu falei: não. Então você não vende? Pô, também não. Você não troca? Eu vou: também não. Mas eu tenho vinha melhor do que essa. Eu vou: assim, eu não troco, nem que seja melhor, eu não troco. Então acabou toda a opção. Não tinha opção. Não tinha negócio. Não dou, não vendo e não troco. Mas por quê? O que tem nessa vinha? Você não dá, você não vende e você não troca. Tem ouro. Tem uma mina aí de pedra preciosa. O que tem nessa vinha? Você não abre mão dela. Eu falo: essa vinha tem uma história. Tem uma história. História? Tem uma história. Aqui viveu meu pai, aqui viveu meu avô, bisavô. Essas árvores plantadas, é tudo plantado pelo meu antepassado. Então eu não posso dar, vender ou trocar, porque vão arrancar todo esse plantio. Aí vai acabar com a minha história. Mas eu tenho uma melhor do que essa, mas ela não tem história. Essa uma melhor que o senhor fala, ela não tem história. Meu avô não andou lá, meu pai não viveu lá. Eu não nasci lá. E essa aqui tem uma história. É a mesma coisa da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem uma história. Uma história que se transforma em realidade. Por isso que a Bíblia Sagrada é o maior livro que existe. Porque é na Bíblia Sagrada que está plantado todo o plantio de Deus. Começando lá com Deus formando a terra, que era sem forma e vazia, e vem se estendendo para o espaço do tempo e se enriquecendo de história. História essa que dá força e ânimo para nós viver. Porque um homem que não tem história, ele não tem presente. Se ele não tem presente, ele não tem manhã. Porque é três coisas que acompanham nós: passado, presente e futuro. E um depende do outro. O homem que não tem passado está em amnésia. Como que ele vai ter um presente se ele não tem um passado? Como que ele vai ter um futuro? Como que ele vai ter um futuro se ele não tem um presente? Essas três coisas têm que acompanhar nós. Você fala: mas eu fiz muitas coisas ruins no passado, pastor. São as coisas ruins que você fez é que ajudam você a fazer certo. É que ajudam você a fazer certo. O irmão Branham disse assim, que meu erro sirva de ajuda para você não errar. Ele fala isso na história da minha vida.
que o meu erro sirva de ajuda para você não errar. O que o seu passado faz? Você vigiar o seu presente. E você vigiando o seu presente, você alicerça o seu, você faz um plantio lindo para o seu futuro. Porque você não quer o seu passado no seu presente. Você quer o seu futuro no seu presente. Porque o seu presente agora é com Deus. É ler a Bíblia, é crer no profeta, é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a Escritura manda. Atos 2,38. É lavando o pé um do outro na ceia, como Jesus manda em São João 13. É aceitando o irmão Branham como Elia, que prepara os filhos aos pais, que prepara nós aos apóstolos. Então, o seu presente é o alicerce do seu futuro. Agora, o seu passado serve de alerta para que você não erra mais. Para que você não erra mais. E tudo que você faz para o seu filho, seu neto, é lutando para eles não ter um passado que você teve. Você não deseja seu passado para o seu neto, por isso que você luta por ele. Eu estou falando de pessoas, nem no meu caso, que teve um passado sem fruto, um passado corrupto, pervertido, que eu não desejo para ninguém. Então eu tenho que lutar para que meu neto não anda no caminho que eu andei, mas que ele anda no caminho que eu estou andando agora. Que eu estou andando agora. Porque eu mudei de caminho. Eu deixei as trevas e vim para a luz. Eu deixei o reino de Satanás e vim para o reino do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus diz que o reino está dentro de nós. E se o reino está dentro de nós vamos entrar no reino de Deus. Porque primeiro Deus entra em nós para nós entrar nele. Primeiro Moisés entrou na coluna de fogo para a coluna de fogo entrar nele. O reino do céu tem que entrar em nós para nós entrar no reino dele. Porque o reino do céu entra em nós para nós nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, ele coloca nós no reino dele. Hoje ele está dentro. Mas quando nós nascemos de novo, é nós que está dentro do reino. O reino do céu dentro de nós e nós dentro do reino do céu. Hoje o céu está dentro de nós. Um dia nós estaremos dentro do céu. É assim que funciona. Primeiro Deus entra em nós, mas foi nós entrar em Deus. Porque se nós não entramos em Deus, nós não somos nova criatura, porque, como disse Paulo em 2 Coríntios 5, 19, 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Você tem uma mente nova, um pensamento novo. Você canta agora, a sua música é nova, não é mais música do mundo, é hino. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram. A velha natureza, o velho espírito, a velha alma passaram. Eis que tudo se faz novo. Mas para aquele que está em Cristo. Mas para você estar em Cristo, Cristo antes tem que ter você. Porque aquele nenê que está no braço da mãe, antes de ter no braço da mãe, tem que ter dentro dela. Quando ele está dentro dela, ele está se formando. Depois ele nasce, agora ele não está dentro dela, mas ele está no braço dela.
no braço dela. É interessante isso, irmão, porque Simeão, quando foi no templo, que Jesus foi apresentado com 8 dias por Maria, Simeão estava lá. E ele abraçou Jesus, o nenenzinho, e falou assim: agora despeça o teu servo em paz, porque meu olho viu a salvação. Porque meu olho viu a salvação. Aonde que estava Jesus? No braço dele, por lado de fora. Um dia Deus está dentro de nós. Depois nós está dentro de Deus. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Agora vem Jesus falar: aquele que nasceu de novo entra no reino de Deus. Mas antes de você entrar, ele tem que entrar no seu. Ele tem que entrar no seu. Então, irmão, o Nabote, né, ele não quis dar a vinha. Ele não quis vender e nem trocar. São 3 coisas: vender, trocar ou dar. Nenhuma das 3. As 3 tentativas de Acabe, nenhuma foi valorizada por Nabote. E isso entristeceu Acabe, porque mexeu com o orgulho dele. Mexeu com o orgulho dele. Mexeu com a posição dele de rei. Mexeu com o orgulho. Eu falei assim: a turma, eu como rei, eles têm que dar o que eu quero. Agora esse homem não quer nem vender nem trocar. Ainda trocar por uma vinha maior e melhor. Eu estou dando uma coisa melhor para ele. Porque cada vez que eu saio aqui para olhar a distância, eu olho essa vinha. E eu não me dou bem vendo essa vinha aí. Eu quero ver ela como uma horta. Mas como uma lavoura, ela não orna no fundo do meu palácio. Aí ele foi falar com Acabe, na bota. A bota falou assim: não tem negócio. Aí ele quis saber, mas por quê? Tem alguma coisa aí nessa vinha aí, para você não trocar, nem vender, nem dar, tem que ter uma coisa valoriosa aí. Aí ele falou assim: é uma história. Aqui foi dado a herança do meu pai. É herança. Então não tem como eu trocar, porque aqui tem sentimento. Ei, irmão, se for falar sobre coisa que tem sentimento e coisa que não tem sentimento, e eu me lembro de uma mulher que ela foi morar com o sogro e ela foi fazer a janta. Depois ela recolheu os pratos da mesa para lavar. E no lavar o prato, um prato escorregou, caiu e quebrou. O sogro levantou da mesa, foi lá ver o barulho do prato e foi lá ver que prato que tinha quebrado. E foi exatamente o prato que a mãe dele, a avó dele, tinha comido. Era um prato de herança. Aí a nora desesperada falou assim: fica sossegado, fica calmo que eu vou comprar um outro, até mais bonito. Ele falou assim: só que esse prato novo, bonito que você vai comprar, ele não tem história. E se não tem história, não tem sentimento. Esse prato aí a minha avó comeu nele. Minha mãe comeu nele. E o outro que você vai comprar não traz lembrança de ninguém. A coisa é sentimento.
Tem coisa que tem sentimento, tem coisa que não tem sentimento. E a vinha de Nabote, ela tinha sentimento. Quando ele entrava naquela vinha, lembrava do pai dele, da mãe dele, do avô dele. Lembrava dele correndo ali. Via ele como quando ele era moleque, a árvore que ele subia, que ele descia. E aquilo ali era que revivia ele, encorajava ele. Trazia na sua mente o seu pai, sua mãe que tinha morrido. E Acabe queria acabar com tudo isso. Acabe queria acabar com tudo isso. Você vê agora, irmão, no tempo aí atrás aí, no tempo político atrás, eu não vou entrar em detalhes, nem devo também, porque eu sou leigo nessa parte política. Mas teve um tempo aí que ele queria acabar com as famílias. Acabar com as famílias. E colocar a criança com direito de escolher a vida que ela queria viver, ou de mulher ou de homem. Ela que escolhia, não era o século que ela nascia. Ela que ia escolher o século que ela nascia. Até que eles chegaram ao ponto da pessoa escolher o nome que ela quer, o sobrenome que ela quer. Se ela não quer o sobrenome do pai, ela não põe. O que é isso? Acabar com a história. Acabar com a história. Acabar com o sentimento. Acaba com o sentimento. E aí ele se moou e ele se trancou no quarto, Acabe, o rei. E ele era pirracento. Quando ele não queria o que ele tinha, ele ficava moado. E tem muita moça assim. Tem muito moço assim. Criança, nós não falamos que criança é criança. Nós estamos falando de homem, de mulher, casado, que já é vô, vó. Pessoas que quando não tem o que quer, ela se moa, se tranca e entra em pirraça. O irmão Brano encontrou com uma mulher que ela disse para ele: irmão Brano, o meu problema é que eu sou muito pirracenta. O irmão Brano disse: isso se herdou da sua mãe. Isso se herdou da sua mãe. É herança da sua mãe essa teimosia. Mas Timóteo, a fé que Timóteo tinha, Paulo disse, você herdou da sua mãe e a sua mãe herdou da sua avó. A fé que você tem, Timóteo, é da sua avó. É coisa bonita aí. A fé que você tem, Timóteo, era da tua avó, ela passou para sua mãe e agora está em você. Da avó para o neto. Fé. A fé passa de vó para neto, para filho e filho, para neto, bisneto. A fé corre na família. A fé vive na família de geração a geração, como a maldição também. A maldição também anda na família de vó para filho, para neto e bisneto. Tanto a maldição como a fé. Mas no caso de Timóteo, era a fé da sua avó que foi para sua mãe. Eles falam até o nome dela. O apóstolo Paulo fala o nome da mãe dela, que era Lloyd, o nome, não sei se é da mãe. Estava na sua avó, veio para sua mãe e agora está em você. Aí que tá, mãe. Aí que tá, avó, que está me ouvindo. A sua fé pode habitar no seu neto, pode habitar no seu bisneto. Você não tem só a sua fé, você.
Você ter sua fé para andar na sua família. Sua fé, sua sinceridade. Ela pode andar, correr na sua família. Como a maldição, também pode. Êxodo 20. Eu visitarei a maldade dos pais aos filhos, aqui é a terceira e quarta geração. Visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas também visitarei a bondade dos pais ao filho, aqui é 1000 geração. Aí já é milênio. Aí já é milênio. Aí já fala de milênio. Tem 1000 gerações, já é milênio. Então, ele se moou no quarto. Não quis comer, não quis beber e não quis reinar. Resolveu o problema das nações. Fugiu do compromisso de rei por causa de uma vinha. A Jezabel, achando falta dele no palácio, achando falta dele na mesa de jantar, do almoço, achando falta dele, procurou por Acabe, a porta trancada, ela bateu, ele abriu, ela falou, por que você está moado? O que está acontecendo? Ele falou assim, por causa da vinha de Nabote. O que tem a vinha de Nabote? Eu quero comprar ela e não quer vender. Dá também não quer. Que é um dever dele dar, porque eu sou rei, mas não quer. Está passando por cima do regulamento, da ética. Quebrando ética. Trocar também não quer. Ela falou, eu vou dar um jeito. E a vinha é sua. Pode levantar e comer, porque a vinha é sua. Mas como que a vinha é minha? Pode comer, pode ir lá na mesa. Pode comer. A vinha é sua. Rumou 2 filhos de Bilial, 2 filhos do diabo. Rumou 2 filhos do diabo. A Bíblia diz assim, filho de Bilial, Bilial é diabo. Pagou para ele um salário como o filisteu pagou para Dalila, derrubar Sansão. Dalila, ela estava salariada para derrubar Sansão. E esses 2 foi salariado. Eu dou tanto para vocês 2 mentir. Eu pago para vocês 2 mentir. Sendo que tem pessoa que mente de graça. Né? Mas esses 2 foi pago para mentir. Fala que você viu Nabote blasfemando contra Deus e contra o rei. Fala isso. Aí teve lá a reunião que eles tinham lá. Eles se reuniam para ler o Antigo Testamento, tinha essa reunião. E lá estava Nabote, porque ele era dedicado a Deus. Ele era um homem muito dedicado a Deus, porque Deus tomou a dor dele. Deus tomou a dor de Nabote e tomou mesmo de verdade. Porque ele era um cristão. Aí levantou um e falou, esse homem aqui, eu vi ele blasfemando contra Deus e contra o rei. Aí tudo parou, falou, o quê? Nabote? Sim, ele blasfema contra Deus e contra o rei. Aí um outro levantou e falou, é verdade. Eu também vi ele blasfemando contra o rei e contra Deus. E 2 testemunhas resolviam a questão. 2 testemunhas resolviam a questão. O certo é 3, né? Mas eles nem precisaram de uma terceira. Só 2 já foi suficiente. Pegaram Nabote, apedrejaram. Sangue correu ao ponto dos cães lamber. Aí a Jezabel falou, vai lá na vinha, que a vinha agora não tem dono. E quando a vinha não tinha dono, porque talvez Nabote era o último herdeiro da vinha.
Porque se ele tinha parente, era parente, era herança. Aí falou assim, a vinha é sua. Porque quando não tinha herdeiro, ela ia para o governo, o rei. É que nem hoje. Se hoje uma casa não tem dono, vai para o governo. Se uma terra não tem dono, vai para o governo. Mesma coisa. E aí ela foi, aí ele foi ver a vinha. E estava andando dentro da vinha, chupava a uva de um pé, embora queria arrancar tudo aquilo, né, para fazer horta. E chupava, comia maçã do outro pé, e comia pera do outro pé, e assim foi ele andando na vinha. Quando ele vê que ele abre um cacho de uva, bem grandão, bonito, que Israel dava uva grande, cacho. Sabe quem ele encontra atrás do cacho de uva? Elia, careca, com a sua barba tem caída, que ele usava barba grande, e um manto. Dentro da vinha. Dentro da vinha não estava só Acabe, estava o profeta também. O profeta estava lá dentro da vinha. O Nabote não estava mais, mas o profeta estava. Deus tirou Nabote, que morreu, mas colocou Elia lá dentro. Ei! O Acabe falou assim, você sempre me perturba, Elia. Você não dá sossego. Você não deixa eu ter prazer com nada. Combate eu como idólatras. Combate meu casamento, que eu casei com uma mulher idólatra, adoradora de Baal. Combate o sacerdote meu, que era de Baal. Você combate tudo, Elia. Agora até a vinha que eu herdei, que eu estou agora vendo ela, você também está aqui. Ele falou assim, porque da maneira que você conseguiu essa vinha, você conseguiu de uma maneira errada. E da mesma maneira que os cães lambeu o sangue de Nabote, ele lamberá o seu. E os cães comerão a carne de Jezabel. Vocês não vão usar essa vinha, não. Os cães não vai deixar. O Nabote morreu, mas Deus viu tudo. E Deus mandou eu vir aqui falar para você. Mandou eu falar para você que o que você fez para Nabote com Jezabel, vão fazer para vocês dois. Vocês dois plantaram. E agora vocês dois vão ter que colher os cães como devorador vosso. Como ele lambeu o sangue de Nabote, lamberá os seus. E saiu, foi embora. Depois não conhece a história, né? Que Acabe tomou uma flechada, o sangue veio caindo nos vãos da carroça de guerra, e os cães vinham lamber. E depois nós vimos Jezabel sendo jogada da janela por Jeú. E quando ela caiu lá embaixo, os cães comeu toda a carne dela, só largou a unha, porque a unha estava pintada. E os cães não comeu a unha dela, porque estava pintada. E nem comeu o olho dela, porque estava pintado. O cão ficou enojado da unha dela pintada e do olho dela pintado. Aí que entra as mulheres Jezabel, mulher pintada, que nem os cães, nem o cão aceita. Para o cão, para os cachorros, é nojeira. E ela se acha bonito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Bom, pergunto então, o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, por que Deus disse que habitaria nas trevas em 2 Crônicas? Porque antes, irmão, antes de Deus criar Jesus, Deus vivia nas trevas desse homem. Era só treva. E Deus vivia nas trevas. Depois
que ele cria Jesus, ele dá à luz Jesus. O irmão Branham disse assim, ele dá à luz Jesus. E Jesus nasceu como uma luz. E depois de luz, ele transforma num corpo glorificado. Ele transforma num corpo. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra, e a palavra se fez carne. Então, quem trouxe a luz, por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele não disse que o pai dele era. Eu sou a luz do mundo. O pai dele deu a luz saiu de dentro de Deus. Mas enquanto a luz não saiu de dentro de Deus, Deus habitava nas trevas. O irmão Branham disse que só era trevas. Depois ele tira Jesus de dentro dele, saiu aquela luz. E dessa luz saiu o corpo teofânico, que é a palavra. Da luz saiu a palavra. A luz deu à luz a palavra. E a palavra se fez carne. Aí Jesus se declara, eu sou a luz do mundo. E se nós estamos na luz, como na luz ele está, nós somos filhos de Deus. E nós também tem que ser luz. Porque como Jesus saiu de Deus como luz, nós também saiu de Deus como luz e se transformou numa teofania. E dessa teofania saiu todos os eleitos. Saiu todos os eleitos dessa teofania. Porque tudo que estava em Deus, ele derramou em Cristo. Então ele colocou dentro de Cristo. E Cristo derramou na noiva. E a noiva devolverá para Deus na eternidade. Porque tem que voltar para Deus. Tudo tem que voltar para Ele. Tem outra pergunta? Não, vamos para oração. João William, pede oração a seu favor. Chegou uma pergunta agora do irmão Júlio Braz. Ele pergunta, Pastor Joel, como deve ser feito o jejum corretamente? O jejum corretamente, irmão, se você for ver ali a cidade de Nínive, Correio mandou fazer jejum, quando Jonas pregou lá, ele não deu nem comida e nem água. Ele cortou o povo de comida e de água. E jejuou até os animais. Lá em Nínive. O jejum de Nínive foi um jejum total. Nem comida e nem água e nem os animais. Aí Deus afastou o juízo que estava para derramar sobre eles. E quando a Esther mandou Mardoqueu jejuar 3 dias para ela entrar na presença do rei, que não podia entrar sem ser chamada, e ela ia entrar sem ser chamada. Então ela estava correndo o risco de morrer. Então ela falou para o seu tio, Mardoqueu, põe o povo para orar 3 dias. Aí eu entrarei na presença do rei. Ela não foi na presença do rei sem o povo orar e jejuar. Orar e jejuar. Eu sei que tem jejum que a pessoa não come, mas toma água. Se você toma água, a água é alimento também, irmão. A água também é alimento. O Jesus foi para o deserto. Só o deserto tinha água. No deserto tem água. Se você não come comida, mas toma água, a água é o principal. Ela não deixa delatar. Que jejum é esse? Jejum é jejum. Agora eu ouvi o pastor de iluminação lá, falou, eu estou em jejum 2 dias e só tomei água. Se ele só tomou água, o que ele quer? Se ele só tomou água, ele não teve, o seu corpo não sofreu dilatação nenhuma. Eu sei que na cidade de Nínive, o jejum que foi declarado lá, que a cidade de Nínive aponta para o gentil, para nós.
A cidade de Nínive aponta para os 120 que estavam no cenáculo. Porque era 120 mil habitantes. E no cenáculo estava 120 pessoas. Então eles fizeram jejum sem comida e sem água, e até os animais não comeu. E para jejuar, você tem que ter um motivo e um objetivo. Você não pode jejuar por jejuar. Você tem que jejuar para uma causa. Por que Esther mandou jejuar? Para ela poder entrar na presença do rei. Para que Nínive mandou jejuar? Para que o juízo não caísse sobre ele. Agora você vai jejuar, eu pergunto, por que você está jejuando? Não sei. Então, se você não está jejuando, nem sabe por quê. Então não tem jeito. Você tem que jejuar por um motivo. Você precisa resolver um problema na justiça. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa comprar uma casa. Você precisa comprar um carro ou trocar um carro. E você está com receio que você vai ser enganado, você vai fazer um negócio errado. Então você jejua a Deus para que Deus guie você no que é certo. Agora, jejuar sem causa, jejuar sem causa, não sabe por que está jejuando? Isso aí na Bíblia não tem base. Jesus jejuou 40 dias porque ele ia entrar na missão. Ele ia entrar na missão agora. Agora ele ia entrar no ministério dele, por isso que ele jejuou, para que o ministério dele fosse bem sucedido. Então tem que ter um motivo para jejuar. Ou por uma filha que vai está na escola, vai fazer um exame, e você quer que ela passe, e você vai jejuar para Deus dar sabedoria para ela. Tem que ter um motivo. Senão, motivo e objetivo. Os dois têm que andar juntos, o motivo e o objetivo. Vamos para o estudo da oração, então. Já William, para adoração, seu favor, família, seu tio, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, oração, sua família, irmãos da fé e ao seu pastor Verbe, Dorival, para adoração, seu favor, família, Benedita Nietzsche, seu favor, família. Amém. E antes de entrar no assunto da oração, eu queria ainda dar uma pequena palavra sobre orar e jejuar, que tem muita gente que vai no monte. Eles vão jejuar, eles vão orar no monte. Jesus acabou com esse negócio aí, viu, irmão? Orar no monte, Jesus acabou. Está lá em São João 4. Jesus falou para a mulher samaritana, nem nesse monte e nem em Jerusalém adora mais a Deus. Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade. E nesse negócio de ir no monte, lá num grupo, lá no monte, e fogo cai e começa a acender lá nos gravetos, isso aí é tudo denominacionais. Isso aí não tem nada da mensagem. O irmão Brana ia no mato, certo? Ele ia no mato porque ele ia meditar, ele ia sozinho meditar. Porque ele diz que lá no mato você está mais na presença de Deus. Mas esse negócio de subir no monte para orar, tem muito adultério que saiu nos montes. Muito adultério. Muito adultério. Quando as pessoas estão orando lá, com a mão para cima, ali de lado ali tem dois em Atos. Eles vão no monte orar, mas já vai tratado para que eles se isolam do grupo orando e entrem em corrupção. Viu? Porque Jesus diz, quando você for orar, você abre a porta do seu quarto e você fecha a porta do seu quarto, você ora secretamente para o seu Pai Celestial. Ele mandou entrar no quarto para orar. Mas no monte, ele falou, nem no monte e nem em Jerusalém adora mais a Deus. Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade. Tem gente que vai lá em Israel. Vai lá em Israel. Às vezes faz até pastor da mensagem já veio fazer caravana para Israel. Não muda nada não, irmão. Não muda nada.
não vai mudar nada, não. Ou você fala assim, eu trouxe terra de Israel. Amã também levou a terra de Israel para a Síria. Ele se converteu? Amã se converteu de levar a terra de Israel para a Síria? Não, isso aí são tudo coisas, irmão, denominacionais. Tudo coisas denominacionais. O que nós tem que ter é o Espírito Santo na nossa vida. Isso aí e o sangue de Cristo para lavar os nossos pecados e seguir a mensagem do irmão Breno numa maneira simples, numa maneira humilde e considerando João ninguém. Para que Deus faça ser João alguém. Seja João ninguém, para Deus fazer ser João alguém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Tem de oração? Já falou, já. Falou. Só oração. Senhor Deus, nas tuas mãos eu entrego cada filho e filha do Senhor. A irmã Brígidas, também o irmão Borges ali nos Estados Unidos, que ele está procurando uma casa para comprar, que o Senhor guia ele nessa casa, que essa casa não sirva de tropeço e nem de aborrecimento, mas de alegria para o irmão Borges. E a irmã Brígida, que está recuperando da saúde, muito bem. Obrigado, Senhor. O irmão Décio, que também está recuperando, que ficou 23 dias entubado, agora está em casa, se recuperando. Obrigado, Senhor, obrigado. E tem muito irmão e irmã que o Senhor tem operado e trazido para casa. E tem mais ainda que está envolvido em enfermidade que o Senhor tirará e tragará de volta para a família, para sentar na mesa e todos juntos fazer as suas refeições. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço por essa libertação. Amém, Senhor.